Tesouro IPCA+, Tesouro Prefixado, Tesouro Selic. É uma salada de tesouros e muito provavelmente você já se deparou com alguns desses nomes na sua jornada nos investimentos. No vídeo de hoje eu vou te explicar desde o começo o que é o Tesouro Direto, qual é o objetivo dele, por que ele foi criado e depois a gente vai mergulhar nos principais tipos de título, IPCA, Prefixado e Selic. E eu também vou te falar no final do vídeo qual deles eu vejo como a melhor opção para 2025 com base em cada objetivo. Eu sou Rodrigo Long, economista e consultor de investimentos da Dinai Capital, e se você aí ainda não é inscrito no canal, já se inscreva batendo no botão vermelho, ativa o sininho e bora lá pro vídeo de hoje sem enrolação. Para começo de conversa, o Tesouro Direto é um programa do governo criado lá em 2002 com o objetivo de permitir que os investidores pessoa física consigam investir de forma rápida e direta em títulos de dívida do governo brasileiro. Ou seja, no fim do dia, ao comprar um título do Tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo. E você pode estar se perguntando, mas como assim emprestando dinheiro para o governo? Calma lá que eu te explico. É muito simples, quando você compra um título do Tesouro Direto, no fim do dia você está financiando a dívida pública brasileira. E em troca, o governo te devolve esse dinheiro com juros lá no vencimento. E vocês já devem saber que o Tesouro Nacional é considerado o investimento mais seguro do Brasil. Mas o motivo vocês talvez não saibam e eu vou falar agora. Isso acontece porque ele é o próprio governo federal, e o governo, diferentemente de qualquer empresa ou pessoa, tem o poder de emitir moeda. Ou seja, se faltar dinheiro para pagar os títulos, ele pode literalmente imprimir dinheiro para honrar com esses títulos. Claro que isso não é o ideal, a gente sabe que imprimir dinheiro vai causar inflação que vai gerar perda de poder de compra. Mas no fim do dia, isso garante com que os títulos do Tesouro sejam de fato o investimento mais seguro da economia. Afinal, esse tende a ser o último ente da economia que vai dar um calote. Dito isso, vamos analisar os principais títulos do Tesouro disponíveis hoje, que são prefixado, pós-fixado e IPCA+. Vamos começar aqui pelo prefixado. Bom, pessoal, então esse aqui é o site do Tesouro, tá? Essa aqui é a tela de preços e taxas, e aqui a gente já vê as opções pré-fixadas do Tesouro. Então a gente tem o Tesouro Prefixado 2028, o 2032 e o 2035, que tem juros semestrais. Então, quando a gente fala aqui do Tesouro Pré-fixado, a gente está falando de um título que, na data de compra dele, a gente sabe exatamente qual vai ser a remuneração lá no vencimento. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Tesouro Prefixado 2028. Então, no dia de hoje, a rentabilidade anual dele está em 13,54%. O investimento mínimo é de R$ 7,35 e o vencimento é lá em 1/1 de 2028. Então, se a gente comprasse hoje um título de Tesouro pré-2028, a nossa rentabilidade anual seria de 13,54%. Nada mais e nada menos do que isso. O mesmo vale aqui para o Tesouro Pré-2032, que tem uma rentabilidade de 13,98%, um investimento mínimo de R$ 4,33 e o vencimento lá no dia 1º de 2032. E a gente tem também o pré-fixado para 2035 com juros semestrais. Então, qual que é a diferença aqui? Quando a gente fala de um título que tem juros semestrais, a cada semestre ele vai te pagar um cupom, ou seja, parte dos rendimentos que nos outros títulos aqui você receberia só lá no vencimento, você vai receber antes, e esse dinheiro vai cair na sua conta e aí você vai precisar reinvestir ele. Dois pontos importantes aqui. O primeiro sobre o Tesouro Pré com juros semestrais. Quando a gente escolhe a opção com juros semestrais, ela acaba tendo algumas desvantagens na minha visão. A primeira é, do ponto de vista de imposto de renda, ele é menos eficiente. Afinal, nos primeiros cupons que você receber, a alíquota ela é regressiva e você sabe disso. Então, os primeiros cupons vão ter um imposto maior, ou seja, entre escolher um investimento com juros semestrais e um investimento sem juros semestrais, vale mais a pena, pensando do ponto de vista de imposto de renda, da bola de neve ir se criando, escolher os sem juros semestrais. E além disso, quando a gente recebe parte do rendimento antes do vencimento, a gente corre um risco que quase ninguém fala, que é o risco de reinvestimento. Então, essas taxas aqui de 13,5%, quase 14%, são excelentes para levar para o longo prazo. E digamos que daqui 6 meses você receba esse cupom. E se essas taxas aqui não estiverem tão boas, onde você vai reinvestir o seu dinheiro? Num lugar que está rendendo menos do que isso aqui, não faz sentido, né? Então,
Então existe esse risco que ele é muito ignorado, mas que a gente tem que ficar de olho. E outro ponto, tá, pessoal? O Tesouro Pré, ele é marcado a mercado, mas esse é um papo para daqui a pouco. Vamos para o próximo título aqui, que é o pós-fixado, que são os famosos Tesouro Selic. Então a gente tem aqui o 2028 e o 2031. A rentabilidade aqui para o 2028 é a Selic mais 0,05, algo marginal aqui, e para o 2031 é a Selic mais 0,10, ou seja, algo marginal aqui também. Além disso, o investimento mínimo para esses títulos é de R$ 170 e o vencimento tá para 2028 e 2031. Ponto importante aqui, tá, pessoal? O Tesouro Selic, ele tem liquidez diária e ele não é marcado a mercado, ou seja, essa aqui é uma opção para quem quer manter ali o dinheiro que tem liquidez diária, ou a reserva de emergência, ou a reserva de oportunidade. Esse aqui é o título escolhido. E o Tesouro Selic, ele vai render basicamente o que a Selic está rendendo naquele momento, ou seja, o Tesouro Selic, por não ter marcação a mercado, é o único tipo de tesouro que o seu dinheiro só vai crescer. Em alguns momentos mais rápido, como agora, com a taxa Selic nas máximas aí de 2 décadas, e em alguns momentos mais devagar, como foi o período da pandemia, que a taxa Selic chegou ali em 2% ao ano. A grande sacada aqui é que o Tesouro Selic acaba sendo o tipo de tesouro mais defensivo e mais conservador que a gente tem disponível hoje. E agora a gente vai para o Tesouro IPCA+, o último entre os principais tipos de tesouro. Então aqui a gente vê que tem vários tipos de Tesouro IPCA+. Tem aqui o 2029 e o 2040 e o 2050, que não tem juros semestrais, e a gente tem o 2035, 2045 e o 2060 com juros semestrais. Então aqui vale as mesmas pontuações que eu fiz lá no pré-fixado, tá? Com os juros semestrais a gente está correndo risco de reinvestimento e do ponto de imposto de renda para os primeiros cupons não é tão eficiente assim. Mas vamos entender a remuneração do Tesouro IPCA+. Vamos tomar como exemplo 2029 aqui. A rentabilidade anual é de IPCA mais 7,85, o investimento mínimo de R$ 34,12 e o vencimento para 15 de maio de 2029. Então a rentabilidade aqui, ela tem dois componentes, tá, pessoal? O primeiro é o IPCA e o segundo aqui é a taxa pré-fixada. Então, em 12 meses, esse título aqui, por exemplo, vai pagar o IPCA dos últimos 12 meses. Para quem não sabe, o IPCA é o nosso indicador oficial de inflação do país, e ele vai pagar essa taxa pré-fixada aqui, que também varia dia a dia, mas que agora está em 7,85%. Eu já adianto, é uma ótima taxa. Ou seja, a remuneração no fim do dia é composta por esses dois fatores. A grande sacada do Tesouro IPCA+, é que ele vai sempre te trazer um retorno real, seja o IPCA de 2% ou de 10% nos últimos 12 meses. Ele vem justamente para isso. E aí vai ter gente que vai falar: ah, Rodrigo, mas o IPCA não é inflação, ele é muito menos do que a inflação real. Calma lá, meu amigo, a gente sabe que o IPCA ele é uma média, e toda média é burra. Afinal, o IPCA considera ali famílias que partem de um salário mínimo até 40 salários mínimos e também mede preços em diversas capitais brasileiras. É claro que ali vai ser uma média. Para a gente saber a nossa inflação, a gente tem que calcular lá na nossa planilha de gastos. Mas aqui, porque a gente está se propondo, é muito válido considerar o IPCA como um indicador de inflação, ok? Então, basicamente, esses são os três principais títulos do Tesouro Direto. A gente tem outros aqui que são mais recentes, tá? O Tesouro Renda Mais, o Tesouro Educa Mais também, mas basicamente a gente consegue ver aqui que eles se assemelham muito ao pré-fixado ou também ao IPCA+. Agora vamos aprofundar a nossa análise no Tesouro Pré e no Tesouro IPCA antes de eu falar o que eu acho que tá valendo a pena para 2025. Então, no próprio site do Tesouro, eles disponibilizam lá a taxa histórica de cada um dos títulos já negociados, e eu peguei aqui a taxa histórica do IPCA+ 2029. Então, como vocês estão vendo aqui, ele foi colocado para negociação mais ou menos ali em janeiro de 2023, e aqui a gente consegue ver a taxa de compra da manhã, do início do dia, em cada um dos dias em que o título foi negociado. Então, o que o gráfico está dizendo aqui para nós? Que no começo da negociação, lá em 2023, as taxas aqui do IPCA+ 2029 estavam ali ao redor de 6%, ou seja, IPCA mais 6% ou um pouco a mais até. Depois a gente vê que elas caíram aqui, chegaram a cair até abaixo dos 5%, e aí elas voltaram
começaram a subir numa grande tendência de queda, passaram os 6%, lembrando que IPCA mais 6, muita gente dava como compra certa aí um tempo atrás, e subiram, passaram IPCA mais 7 e chegaram a tocar aqui IPCA mais 8 no final do ano passado, quando a gente teve ali o principal pico de estresse aqui na economia brasileira. Então a gente vê que desde então as taxas do IPCA+, elas estão bem altas aqui, negociando entre 7% e 8%. E aí que entra a marcação a mercado. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Bom, digamos que o investidor chegou lá perto ali de março, fevereiro de 2023 e comprou um IPCA+. Ele comprou aqui, ó, na taxa de IPCA mais 6%. E como vocês estão vendo, depois as taxas foram variando. E a marcação a mercado é muito simples de entender. Então o investidor comprou aqui nessa bolinha vermelha, IPCA mais 6%. Quando as taxas de mercado começaram a cair aqui, esse investidor começou a ser marcado positivamente na marcação a mercado, ou seja, ele estava recebendo mais do que ele contratou se vendesse o título naquele momento. Ponto importante, tá? O Tesouro ele é obrigado a recomprar os títulos que a gente tem a qualquer momento. O Tesouro IPCA+, e o pré-fixado sofrem com a marcação a mercado, já o Tesouro Selic não. Por isso que a gente está falando aqui de marcação por IPCA+. Vamos voltar aqui para o exemplo. Então o investidor aqui, nesses momentos, quando a taxa estava abaixo dessa linha vermelha, ele estava sendo marcado positivamente, ou seja, poderia vender antes do vencimento com um lucro. Porém, quando a coisa começou a azedar aqui, ali no meio de 2024, as taxas subindo muito, ele começou a ser marcado negativamente, ou seja, ele precisasse vender o seu título em qualquer momento, a partir desse aqui, ele estaria no negativo, ele teria um prejuízo. Então, olhem só como ele está agora, esse investidor está sendo marcado bem negativamente aí na marcação a mercado. Isso quer dizer que lá na corretora, ele vai ver o seu título no prejuízo, muito provavelmente. E é aí que muita gente não entende o que está acontecendo e vende caindo no prejuízo sem necessariamente ter que fazer isso. Agora vamos para o exemplo do pré-fixado 2028, título que começou a ser negociado em fevereiro de 2025. Então aqui é a mesma coisa, vocês conseguem ver as taxas aqui ao longo do tempo. No começo desse ano elas estavam bem altas, passando aqui dos 15%, mas agora elas já estão na casa aí dos 13,5%, 13%, 14%. Então agora vamos dar uma olhada em como funcionaria a marcação a mercado nesse título. Então a mesma coisa, tá pessoal? Digamos que o investidor comprou aqui nesse momento, a 14,5%, ali em meados de março desse ano. Quando a taxa começou a cair aqui, ele estava marcado positivamente, ou seja, sairia com um lucro. Porém, quando ela começou a subir aqui, passou da taxa que ele comprou, ele estava marcado negativamente, mas aí as taxas começaram a ceder aqui de forma bem consistente. E agora, esse investidor que comprou ali o seu pré-2028 a 14,5, ele está sendo marcado positivamente, ou seja, ele consegue vender a qualquer momento e ainda ter um lucro. Ponto importante quando a gente fala de marcação a mercado, tá, pessoal? Quanto maior for a duration, quanto mais longo for o vencimento desse título, mais ele vai variar ali na marcação a mercado. Ou seja, se você estiver sendo marcado positivamente, essa marcação vai ser bem grande para o lado positivo, mas se você estiver sendo marcado negativamente, essa marcação também vai ser bem grande para o lado negativo. Lembrando que isso vale para títulos mais longos. Quanto mais curto for o título, menor é essa volatilidade. Ou seja, para o investidor que quer investir com a estratégia de ganhar na marcação a mercado, ele vai preferir muito provavelmente títulos mais longos. Bom pessoal, essa foi a review inicial aqui do Tesouro Direto, então quis falar para vocês como que ele nasceu, quais os objetivos dele, o que é também, e mostrar aqui as principais diferenças dos principais títulos. E agora a gente vem para minha opinião, o que eu acho que está valendo aqui para cada objetivo. Bom, vamos lá. Para quem tem um objetivo aí de curto, médio prazo, vai usar o que está investindo para qualquer que seja aí a finalidade, ou comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem, o título indicado é o Tesouro Selic. Afinal, como eu falei para vocês, ele tem liquidez diária, não é marcado a mercado, ou seja, ele vai estar ali rendendo e pronto para ser retirado quando você precisar. Agora, se a gente está falando aqui de um investimento, de um objetivo para 3, 4, 5 anos à frente para o longo prazo, aí eu acho que vale mais a pena nesse momento investir ou no Tesouro pré-fixado ou no Tesouro IPCA+. Afinal, o Tesouro Selic ele segue ali a taxa Selic, que tem uma tendência de queda para o ano que vem e para 2027 também, ou seja, o retorno do Tesouro Selic vai cair provavelmente, tá pessoal? E aí, quando a gente consegue travar essas taxas no pré-fixado e no IPCA+, a gente consegue ter uma rentabilidade interessante para os próximos anos.
anos. E como eu falei para vocês, as taxas de agora são muito interessantes, a gente não vê elas todo dia e pode ser que daqui 1 ano ou 2 anos elas deixem muita saudade. Então, recapitulando aqui, para o investidor que está pensando no curto e médio prazo, Tesouro Selic, sem nem discussão. Para o investidor de longo prazo, aí eu acho que vale um tesouro pré-fixado e um tesouro IPCA+. Para quem quer ganhar na marcação a mercado ou pelo menos tentar, eu recomendo aí os títulos mais longos, e para quem quer de fato se aproveitar dessa rentabilidade, mas ainda tem um pouco de medo ali da marcação, eu acho interessante os títulos mais curtos, tá? Lembrando que aqui não é nenhuma recomendação, e se você quer de fato ter acesso a essas estratégias mais avançadas, mas sabendo o que está fazendo com um profissional por trás te acompanhando, já clique aqui no link da descrição, entre lá no site da Deny Capital, entenda um pouco mais nosso trabalho, e se você achar que faz sentido, clique no botão azul e agende uma conversa com um dos nossos consultores. Tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso, pessoal, e até o próximo vídeo.